Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem será o seu conselheiro? Aqui na palavra, em Romanos, capítulo 11, versículo de número 34, diz assim: Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele. Existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Não tem nada que nós possamos fazer ao Senhor para merecer tudo o que ele nos faz. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, nos alcança todos os dias e mostra misericórdia e benevolência para conosco todos os dias. E eu agradeço por isso, Senhor. Eu não sei você, mas eu sou assim. Se eu recebo presente de alguém, eu logo quero retribuir aquela pessoa, mesmo que tenha sido um aniversário meu, por exemplo. Eu ganhei um presente. Eu quero retribuir aquela pessoa pelo carinho que ela teve comigo. Eu acredito que seja uma cultura brasileira assim, né? E a Bíblia aqui diz: quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele retribuísse? É por isso que eu amo Jesus. E por isso que eu quero entregar a minha vida por ele, porque eu não fiz nada por ele. Eu não fiz nada para merecer a graça, eu não fiz nada para merecer a misericórdia, eu não fiz nada para merecer o amor e a piedade dele, mas ele me salvou, ele me escolheu, ele escolheu restaurar a minha vida e o meu coração para que eu tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse vida em abundância. Você não fez nada para Deus para que ele pudesse te escolher. Isso que é o engraçado do evangelho. A gente não merece a misericórdia, mas mesmo assim ele continua nos amando, nos cuidando, nos protegendo, nos fortalecendo. Essa é a graça do evangelho. Como diz aqui no versículo 36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. O amor veio primeiro dele, a graça veio primeiro dele e a misericórdia veio primeiro dele. Por isso que nós devemos nos colocar na posição de servo, na posição de adorador, em gratidão a tudo que ele já fez, porque nós não merecíamos nada, mas ele nos salvou. Ele nos salvou. Eu não sei como está o seu coração, como esse vídeo encontra o seu coração nesse momento, mas se o seu coração não estiver em paz, se o seu coração não estiver coberto de alegria, de felicidade, sabe, se você não estiver se sentindo completa, saiba que esse Deus quer te alcançar também. Se esse vídeo chegou até você, é para que você saiba que é amada, que é escolhida, que é protegida por Ele. Eu sei, às vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida, onde parece que nós não temos ali um Deus que nos cuida, que nos protege. Às vezes a gente passa por situações em nossas vidas que parece que estamos sozinhas. Não é verdade? Mas quando a gente coloca as nossas vidas na mão do Senhor e fala: Senhor, cuida de mim, me fortalece, me ajuda, me protege, o Senhor está ao nosso lado. Eu conheci o Senhor com 14 anos de idade. Minha mãe era alcoólatra, bebia muito, usava droga. Eu não sabia na época que ela usava droga, mas era uma situação assim bem complicada na minha casa e Deus escolheu me salvar. Deus escolheu trazer vida para mim. Deus escolheu a mim. Eu na época era uma adolescente já bem, como que eu posso falar? Eu já vivia a adultização infantil, de certa forma. Eu já saía com algumas amigas mais velhas do que eu já tinha experimentado alguns tipos de bebida, enfim, já estava ali num meio bem complicado e eu senti um vazio no meu coração, uma dor no meu coração, que eu não sabia explicar da onde que vinha aquela tristeza, da onde que vinha aquela dor no meu espírito. Até que a minha prima me levou para conhecer Jesus, para conhecer o Evangelho, e eu conheci ele. Eu conheci a graça. Na verdade, eu conheci Jesus na igreja com 12 anos de idade. E com 13 eu saí por causa de um namorinho de infância.
na época, que foi a pior coisa da minha vida, assim, foi muito ruim. E aí, com 14 anos, eu tinha separado desse namoradinho e eu conheci, e eu comecei a ficar com esse desejo de ter algo a mais, ter um vazio no meu coração que precisava ser preenchido, sabe? E aí, Deus me trouxe a memória da casa dele, da igreja, onde eu ouvia o pastor pregar e gostei muito na época. E aí eu voltei, retornei para a igreja. E aí Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar que podia transformar a minha vida, transformar a vida da minha mãe, que ele podia curar minha mãe, libertar ela das drogas, curar ela. Deus começou a prosperar e abençoar a minha casa. E eu era uma pessoa assim bem difícil de lidar, que falava muito palavrão, que era uma pessoa briguenta, que sentia um vazio extremo no coração. Ai, era tão complicada a minha vida com a minha mãe, com tudo, mas aprove ao Senhor transformar a minha história. Eu não tinha nada, eu só tinha os meus pecados para oferecer. Essa é a verdade, eu só tinha os meus pecados para oferecer. Mas mesmo assim, Ele escolheu a mim, transformou a minha vida, transformou a vida da minha mãe, me deu uma nova história. Hoje eu já tenho 25 anos e Deus restaurou a minha história de forma extraordinária. Vou contando os testemunhos aqui aos poucos. Me segue para você acompanhar um pouco mais do testemunho da minha vida. E a palavra que eu vim trazer aqui para você é essa. Deus te escolheu para viver um propósito nessa terra. Nunca se esqueça disso. Você tem um propósito, você é chamada para algo. Deus tem sonhos e planos para você. Você é escolhida e amada por Ele. Mas Letícia, eu não sou nada, eu não fiz nada para merecer isso. Por que você está falando que ele me ama? É exatamente isso. A gente não fez nada para que ele nos retribua. Ele nos dá. E porque ele nos deu o seu filho amado, e porque ele nos dá o seu amor todos os dias, e porque ele nos dá a sua proteção e a sua misericórdia, e porque ele nos resgata, e porque ele nos escolhe, nós retribuímos com amor. Não tô falando aqui de regras de religiosidade. Eu tô falando de relacionamento com Deus. É disso que eu tô falando. Porque ele nos amou, nós entregamos a nossa vida a ele. Pelo menos eu. Eu entrego a minha vida para ele, os meus dias para ele. Ah, é tão bom, Jesus, é tão bom ouvir Jesus, é tão bom sentir Jesus. Entregue o seu coração, os seus caminhos ao Senhor, se você ainda não fez isso. E se um dia você fez, amiga, e você está distante da presença de Deus, volta para Ele. Volta. Fala para Ele o quanto você o ama. Pede perdão. Se achegue perto do Senhor, porque a Bíblia diz: me buscai e encontrareis. Ei, aquele que bate na porta, a porta será aberta. Aquele que me busca, encontra, diz a palavra. Então busca o Senhor. Porque se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer ter um novo encontro contigo. Amém? Me segue, deixa um like, compartilha com as suas amigas que precisam ouvir essa palavra. E é isso. Tô começando a minha jornada aqui no YouTube agora. E eu acredito que vai ser uma bênção fazer alguns vlogs, contar alguns testemunhos, vim trazer algumas palavras de motivação, fé e esperança para vocês. Deus abençoe.